Especializado em operação de crédito e captação de recursos, ele é um dos nomes mais experientes do mercado financeiro. Passou pela Febraban, pelo BNDES, Banco Mercantil de São Paulo e Sebrae. Foi um dos autores do projeto de lei que criou os títulos de agronegócio, como LCA, CDCA e CRA. Já adivinhou quem é? Sim, hoje nós vamos entrevistar o diretor-presidente do Instituto Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio, Ademiro Vian. E a pauta é Lei do Agro e os reflexos no crédito rural. Ao longo da evolução da produção agropecuária, os mecanismos de financiamento da atividade rural sofreram uma série de transformações. Desde 1965, o Sistema Nacional de Crédito contribuiu para estimular os investimentos no setor, como a construção de armazéns e indústrias de beneficiamento, favorecer o custeio da produção e comercialização dos produtos agropecuários e ainda possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores. Atualmente, são várias as opções de crédito disponíveis, mas entender melhor essas possibilidades é fundamental para o crescimento do setor, garantindo rentabilidade aos agricultores. Gestão financeira é um processo fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Economia 360. Eu acho que uma das grandes peculiaridades desse nosso entrevistado de hoje é que ele já orbitou todas as pontas da cadeia produtiva brasileira, né, do agronegócio. Ademiro, você é filho de produtor, atua na produção rural no interior de São Paulo, já trabalhou em federação de sistema financeiro, agora fundou seu próprio instituto. O seu dia tem quantas horas? 48. Professor, você esqueceu, e consultor. Eu esqueci ainda, professor e consultor. Queria agradecer essa oportunidade de te entrevistar. Eu acho que você é uma referência do agronegócio brasileiro e tem muito a nos ensinar. Obrigada. Eu é que agradeço o convite, Sueli. Ademiro, a gente está aqui hoje para falar de MP do Agro, que agora não é mais MP do Agro, agora é Lei do Agro, né? Eu acho que é importante corrigir a MP do Agro que passou pela Câmara, passou pelo Senado e sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 7 de abril. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relevância dessa lei para o agronegócio brasileiro e eu queria começar te perguntando, você concorda com a ministra Tereza Cristina quando ela diz que a lei do agro é uma mini-reforma do agronegócio brasileiro? Se você olhar pela complexidade da lei, pelo tamanho da lei, pelos assuntos que elas abordam, que são diversos assuntos, você pode até considerar que seria uma mini-reforma, tá? Pela abrangência, ela traz muitos assuntos como fundo garantidor, como patrimônio em afetação, ela trabalha as questões das CPRs, ela faz algumas alterações no Decreto-Lei 167, que criou os títulos do agronegócio, dos títulos de crédito rural lá em 65. Então ela é muito abrangente, ela é bastante extensa. Por ser extensa, eu acho que a gente pode aqui tentar, como a gente tem pouco tempo nesse programa, infelizmente, tentar pensar os assuntos que são mais relevantes para o produtor, né? Que a gente fale a língua dele. Ele realmente facilita o acesso do produtor ao crédito rural, ao sistema financeiro? Explica melhor isso para a gente, Ademiro. O acesso ao crédito rural, qualquer crédito não é só o crédito rural, né? O produtor ele acessa crédito em função da qualidade do seu cadastro, das suas garantias, do seu relacionamento, da conjuntura da economia, da atividade em que ele atua. É um composto, não é somente um normativo, uma regra, uma norma, uma lei. Ela não aumenta e nem diminui a possibilidade desse produtor acessar crédito, tá certo? Então, ela pode, quando muito, facilitar, tá, na contratação. Mas o apetite por crédito vem do ofertante, que é o sistema financeiro em primeira linha. Tem essa dependência, né? Tem essa dependência, né? E da qualidade do produtor, ou seja, do cadastro, do rating que a gente chama no sistema financeiro, tá certo?
Então, e uma conjuntura da economia, né, Suelen? Porque se a economia está muito descolada, com taxas de juros, por exemplo, Selic muito alta, um ambiente de instabilidade econômica, de instabilidade de inflação, inflacionário, tudo isso influencia no crédito. Então, os bancos, eles dão mais crédito ou menos crédito, ou seja, eles vão ali puxando o freio de mão, vão calibrando o crédito em função dos fatores econômicos, tá? E dentro disso, diferente dos outros países, aqui nós temos um microsistema, dentro do sistema financeiro, um microsistema que chama Sistema Nacional de Crédito Rural, que é uma obrigatoriedade que os bancos têm de direcionar recursos, tá certo? Então, nesse contexto que o produtor tem que atuar, ou seja, num relacionamento, numa oferta de segurança para quem vai contratar, mas não é um ato normativo que vai facilitar ou que vai aumentar crédito ou que vai diminuir crédito para esse segmento. E quando a proposta fala em 5 bilhões de reais, em uma oferta de 5 bilhões, injeção de 5 bilhões em crédito rural, em financiamento agrícola, o que a lei está querendo dizer quando ela se refere a esse montante no que diz respeito ao financiamento agrícola? Não, a lei não vai trazer, ela não se compromete, a lei não tem esse viés de trazer dinheiro para o crédito rural. Ela não vai conseguir fazer isso. O que vai conseguir fazer com que flua mais dinheiro para o crédito rural é a estabilidade econômica. Isso que não depende do setor, né? Não depende do setor, depende de fatores macroeconômicos, de políticas e outro fator, tá certo? Você só traz, então, dois momentos aqui, você só traz mais dinheiro para o crédito rural se o governo manter a política de crédito rural atual, ou seja, ele mantém e pode calibrar para cima, ou seja, ele pode exigir que os bancos apliquem mais do que aplicam hoje. Isso, mas aí é forçosamente, aí é uma política que já vem há 50 anos, então essa política pode colocar mais dinheiro. Tá? E a outra política que pode colocar mais dinheiro, ou seja, o outro pilar que pode colocar mais dinheiro, é o pilar da livre iniciativa, é o apetite que eu dizia anteriormente. Que os investidores têm. Que os investidores têm para fazer, tá certo? Então, como é que o governo pode atuar isso? E aí a Tereza Cristina foi o objetivo dessa lei, tá certo? Foi facilitar, né, através de instrumentos, né, jurídicos, tipo título de crédito, que o produtor possa emitir, tá, para ele se financiar no mercado, tá certo? E do outro lado vai ter sempre um investidor. Então, a lei, em síntese, ela tentou fazer o quê? Vamos dizer... Facilitar, né? Flexibilizar esse sistema. Ela tentou melhorar a qualidade dos títulos emitidos pelos produtores, dando mais transparência, dando mais qualificação, dando mais segurança jurídica para quem está comprando esses títulos. A formatação mudou, né? A lei mudou a formatação disso. Mas eu te pergunto, os investidores têm intenção em investir no agronegócio e os produtores estão prontos para utilizar essa ferramenta? Então, Suelen, um ajuste aqui. A lei não mudou a formatação. Tá. A lei continua a mesma da CPR lá atrás. O que ela mudou, ela introduziu o quê? Ela introduziu uma obrigatoriedade de registros das CPRs numa Câmara, ou seja, numa registradora. Então, deixando muito claro aqui para o nosso público, tá certo? Claro. Olha, quando você, produtor, emite uma CPR, ela vai ser registrada no cartório de registro de imóveis quando houver garantias reais, tipo penhor, hipoteca, alienação, essas garantias vão ser registradas no cartório. Mas para que a CPR tenha validade e eficácia, a partir de janeiro de 2021, tá? Ela terá que ser registrada numa Câmara. Tá? Mas só que esta Câmara, tá certo? Ela só é um registro, é um repositório de informações, para que o investidor vá nesta Câmara consultar se aquele produtor tem algum comprometimento com aquela lavoura que ele está oferecendo aquele grão para o mercado. Tá? É essa transparência uma chancela, que se busca. Né? Tá? Então, acrescentou mais esse registro, tá, para os investidores e buscar nesse birô, entre aspas, de informação, se aquela produção daquele produtor que ele está ofertando ao mercado, se já tem algum comprometimento ou não, para ele comprar aquele título. E aí o produtor é que vai decidir, tá certo? Se mantida as regras vigentes de isenção de imposto de renda para pessoa física
quando compra CPRs ou os títulos do agronegócio, tipo CDCA, LCA, CPRs, que hoje são isentas de imposto de renda. Então, isso é um diferencial entre as demais aplicações financeiras no sistema financeiro. também entra o CRA também entra nessas. Então, é CDCA, CRA, CPRs e os warrants, tá certo? Então, essa família de títulos do agronegócio, elas são isentas de imposto de renda quando adquirida por um investidor, pessoa física. Então, você poderá ter fundos de investimentos, tá certo? Comprando esses títulos e oferecendo aos investidores, tá? Esses recebíveis, tá? Com uma rentabilidade maior do que ele tem no banco, por causa desse diferencial, tá certo? Mas aí cabe ao investidor avaliar se ele quer comprar ou não. Então é apetite do sistema e isso a lei não trata, né? Não tem como, né? E sobre a intenção do produtor em realmente se engedrar nesse sistema e fazer diferente, ele está preparado para isso? Ele precisa de ajuda técnica? Ele, nesse momento, eu diria para você que não está preparado para isso, né? Não está preparado para isso, tá? A lei de CPRs ela já é bem antiguinha, já tem lá seus quase 20 anos, tá certo? E então o que acontece? Na prática, né? Na realidade, lá no campo, lá na lavoura, na roça, tá? Perfeito? Lá, Sueli, acontece o seguinte, quem acaba emitindo é o comprador em nome do produtor, entende? Então o produtor em si, ele não emite o título, ele simplesmente assina. Assina um título que ele está emitindo, mas quem está emitindo efetivamente é o comprador, sempre na fase comprador. Então, os compradores, tá? E aí traders, cooperativas agropecuárias, distribuidores, esses sim estão preparados, estão operando, já operam com CPR. Há bastante tempo. Há muitos anos, tá certo? Para esses aqui, acrescentou o que esta lei? Acrescentou mais o registro numa registradora, tá? Que até então ele comprava o produto do produtor, tá certo? E colocava essa CPR no seu contas a receber e o título cartular no cofre, tá certo? Esperando entrega, tá? O que a lei inovou? Ela inovou no seguinte aspecto. Primeiro, você pode agora emitir esta CPR também de forma eletrônica, tá? E aí introduz uma coisa que chama escrituradora, então de forma eletrônica, tá? E o comprador tem que registrar, aí vai ser o comprador, porque o produtor dificilmente ele vai ter acesso, e aí é outra questão, tá? O acesso a essa registradora, o comprador vai registrar essa CPR nessa registradora. Eu estou conversando com Ademiro Vian, ele que é diretor-presidente do IDB Agro e tem muitas outras funções dentro da cadeia produtiva. A gente vai falando aos pouquinhos até o fim do programa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Fundo Garantidor Solidário, o que ele é e o patrimônio de afetação. Você sabe o que é patrimônio de afetação? O Economia 360 volta já, é bem rapidinho. Olá, bem-vindo novamente. Este é o Economia 360, entrevistando hoje Ademiro Vian, ele que é diretor-presidente do IBD Agro. Ademiro, vamos falar um pouquinho sobre o Fundo Garantidor Solidário. Ele já existia antes da Lei do Agro ou não? Explica melhor o que isso pode mudar nas operações do produtor rural. Muda nada. Para mim, com toda sinceridade e toda franqueza, é um natimorto, tá? Primeiro, nem precisava de lei para poder ter fundo garantidor, tá certo? E segundo, já fizemos, acho que eu particularmente, já coordenei trabalhos de montagem de 3. E os 3 não funcionaram. Porque fazer um fundo para quem já está devendo, tá? Para compor uma dívida, tá certo? Ou seja, olha só, imagina um banco, essas dívidas todas aí já estão sendo executadas. E o produtor, o devedor já está em graus diferentes de execução. Tem uns que já têm garantias, o banco já fez várias ações judiciais, já gastou muito tempo, já está próximo de leilão um imóvel, por exemplo. O outro tem um tipo de garantia. Então, cada operação já tiveram aí percorrido no judiciário um bom caminho, mas com bons gastos. A lei não traz elementos de flexibilização dessa... Querendo ou não, desse status do produtor diante do sistema financeiro, não? Não traz. Tá. Por quê? E também não adianta colocar na lei, porque o sistema financeiro vai olhar a retrospectiva de crédito. Exato. O cadastro, volta já no está cadastro. lá, não se muda, imutável. Está lá. Então, você constituir um fundo com devedores, cujo devedor tem que chegar e colocar 4% de dinheiro novo.
O banco que já deu o dinheiro lá atrás e que já está gastando para cobrar tem que colocar mais 4. E aí vem um outro interveniente que, se tiver um garantidor de fora, tem que colocar mais 2. Ora, então chega num ponto que é assim, tá? Para ser bem prático para o nosso colega, para os nossos amigos que estão nos vendo aqui, tá certo? É muita praticidade. Olha, se você tem 4% de dinheiro disponível, já vai ao banco, oferece com uma amortização e faz uma renegociação diretamente com o banco. Não precisa você ter o fundo garantidor, porque a tua vida não vai mudar em nada indo para um fundo. E um banco não vai querer abrir mão de todo o caminho que ele já percorreu na execução da dívida para voltar a desconsiderar tudo aquilo e botar mais 4% para formar um novo fundo. Você entende como Entendi. é que é? Então, é uma lógica tão lógica, né, que é assim, que não tem. Né? Então, por isso que eu digo, é natimorto, não precisaria. O que se recomenda, se você falar, qual é a tua opinião? O que você recomendaria? Sim, formar um fundo, a exemplo de um fundo do sistema financeiro, sistema cooperativo, que até a gente lá atrás já fez até uns embriões, né? Já tivemos até alguns estudos lá atrás, para o setor de máquinas e equipamentos, já fizemos alguns estudos no passado, tá? Para criar fundos, né? Sim. Com a participação aí sim do produtor, da indústria, da instituição financeira como gestor, né? Isso aí funciona, tá? Isso tem muito no mercado internacional, tá? Tem inclusive empresas. E funciona. Funciona. Tem empresas na Espanha, na Alemanha, tá certo? Que são especialistas em fazer fundos garantidores. Ou seja, essas empresas são constituídas, tá certo? E qual é o papel delas? É oferecer carta de fiança, carta de crédito, tá? Então, ela vai lá e analisa teu cadastro, fala para você, eu te dou uma carta de crédito tanto. Né? Então, tem empresas especializadas nisso no mundo internacional e nós temos alguma coisa na nossa legislação que pode ser aproveitada. Outra novidade da Lei do Agro, sancionada em abril, como a gente falou, em abril de 2020, né, durante a pandemia, né, a gente ainda está passando por esse momento, infelizmente, é a questão do patrimônio de afetação. O que ele muda, na sua opinião, Ademiro? Também é natimorto, como você falou, ou muda bastante coisa? Não, patrimônio e afetação, é patrimônio em afetação, tá? Então, o patrimônio em afetação, tá? Ele é muito importante. Eu, quando trabalhava na Febraban, isso nasceu lá, tá certo? No crédito imobiliário, tá? Lembra do questões da Encol? Lá tivemos grandes problemas do crédito imobiliário, então ele deriva de lá, ele está sendo copiado de lá, tá certo? E essa cópia, ele tem muita importância porque, produtor, se você tem uma propriedade, hoje qual é o problema? Você tem uma propriedade, vai num banco e compra um trator, a tua propriedade vale 10 milhões, o banco vai e hipoteca tudo. Sim. Não tem jeito, você tem uma matrícula, ou é tudo ou é nada, não tem meio termo, tá? Então o banco está certo, você está certo em falar que é muita coisa e o banco está certo em falar que eu não posso fazer diferente. Para resumir essa história, criou-se a figura, então, do patrimônio em afetação. Eu vou lá e pego um pedaço só da sua terra, tá certo? Do seu imóvel, tá? 5 alqueires, 10 alqueires, 30, o suficiente, vamos chamar assim, para ser garantidor daquela operação que você está fazendo comigo. Como se fosse uma hipoteca de uma só de um área. Pedaço. De um só pedaço, não pedaço. de todo o teu patrimônio. Pega uma pizza, estou fazendo uma pizza inteira. Eu preciso de um dinheiro, vou pegar só um quarto da pizza de hipoteca. Exatamente. Então, isso é o que traz a NEI. Isso é uma inovação, isso aqui eu acho muito importante, isso aqui tem que dar muita prioridade, isso aqui alavanca para o produtor, porque aí é o seguinte, aí ele pode alavancar, tá certo? Porque ele pode tomar vários créditos em primeiro grau, tá? O que ele não pode fazer hoje, tá? Então, ele pode dar esse pedaço em primeiro grau para um banco, pode dar esse em primeiro grau para outro banco, ou aquele em primeiro grau para o terceiro. E se alguma coisa der errado, ele não tem tudo comprometido, né, Ademiro? Só aquele pedaço. Por isso que em afetar, eu estou afetando aquele pedaço. Ou seja, eu estou aquele pedaço. E o operacional disso é que está ainda sendo discutido, está sendo... Porque o operacional ainda não está, assim, vamos dizer, azeitado. Ademiro, chegou a hora da safra em 30 segundos. Ademiro, o que o produtor precisa saber quando o assunto é crédito rural? Quanto vai pagar de juros? Ademiro, o que o produtor precisa se atentar quando ele vai fazer a contratação de um crédito rural? Não comprar penduricários, chamado venda casada. Tecnologia, clima e bom manejo, de 0 a 10, a importância desses fatores no agronegócio brasileiro. 10 para todos os itens. Ademiro, eu acho que a pergunta mais importante agora, qual é o futuro? O que o produtor pode esperar do crédito rural no Brasil?
Os pequenos produtores o governo manterá a taxa de juros e manterá o volume de crédito subsidiado para os demais taxas livres. Ademiro, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa em mais uma edição do Economia 360. Obrigada por todo o teu conhecimento, emprestar todo o seu conhecimento para a gente. Nada, quem agradeço sou eu. É uma honra estar sempre aqui com vocês e levando ao produtor, aos nossos telespectadores, informações, dados, explicando um pouco mais, tentando desvendar, descortinar esse mundo das finanças do agro, tá certo? Sempre é um prazer e pode convidar mais vezes, que será um prazer em atendê-los. Obrigada, até a próxima. Eu conversei com Ademiro Vian, ele que é diretor-presidente do Instituto para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio. Semana que vem tem mais uma personalidade, uma super personalidade do agro, aqui nesse programa Economia 360, que ajuda você a financiar a sua safra. Até a próxima!